Elias sempre acreditou que a confiança era um dos maiores tesouros que alguém podia oferecer. Para ele, abrir o coração a outra pessoa, dividir sonhos, planos e segredos, era como estender um pedaço da própria alma. E por muitos anos, ele viveu sustentado pela ideia de que o amor de Deus se refletia também nas amizades, nas parcerias e na lealdade. Era um homem que valorizava cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo, cada ombro amigo. Elias acreditava que ninguém caminhava sozinho quando tinha fé e que o próprio Senhor sempre colocava pessoas certas para sustentá-lo em tempos difíceis. Desde cedo, Elias experimentara as dificuldades da vida. Não era alguém rico, tampouco cercado de grandes privilégios. Ao contrário, seu caminho sempre fora marcado por simplicidade e luta. Trabalhava duro, cuidava da família, mantinha seus compromissos em ordem e, acima de tudo, buscava ser fiel a Deus. Essa fidelidade o levava a crer que, assim como ele se mantinha honesto e transparente com as pessoas, elas também retribuiriam com sinceridade. E foi nesse ambiente de confiança que surgiu uma amizade especial. Aquele amigo, que chamaremos aqui de Daniel, apareceu em um momento de fragilidade. Elias, em sua generosidade, não hesitou em abrir as portas de sua vida para ele. Daniel não era apenas um companheiro de caminhada, mas se tornou quase um irmão. Compartilhavam orações, longas conversas à beira da noite, confidências sobre sonhos e medos. Elias sentia que finalmente tinha alguém com quem podia dividir o peso da vida. Aos olhos de todos, eram inseparáveis. No trabalho, nas reuniões da igreja, nos momentos de lazer, estavam sempre juntos. O coração de Elias se aquecia ao pensar que aquela amizade era uma dádiva de Deus. Quantas vezes, ao encerrar o dia, ele dobrava os joelhos e agradecia: Senhor, obrigado por colocar Daniel em meu caminho. Obrigado por me mostrar que ainda existem pessoas leais que não nos deixam sozinhos. Essa gratidão era sincera. Brotava de uma fé que acreditava na bondade humana como reflexo da bondade divina. Mas o que Elias não sabia era que por trás de alguns sorrisos havia sombras escondidas, que nem sempre quem caminha ao nosso lado caminha com o coração limpo. Que por vezes a maior dor não vem de um inimigo declarado, mas das mãos daqueles que um dia seguramos com confiança. Naquele tempo, Elias vivia um momento de crescimento. Seu trabalho começava a dar frutos, e na igreja ele era reconhecido como alguém íntegro, dedicado, sempre disposto a ajudar. Pessoas o procuravam em busca de conselhos e orações. Ele se sentia honrado, mas nunca se deixou levar pela vaidade. Para Elias, tudo era graça de Deus, e tudo deveria ser devolvido em forma de serviço. Daniel estava sempre por perto, acompanhando cada passo. Elias o envolvia em seus projetos, dividia planos e até mesmo sonhos ministeriais. Muitas vezes dizia: irmão, o que Deus tem para nós é grande, vamos caminhar juntos, vamos permanecer fiéis, porque o Senhor há de honrar nossa dedicação. Daniel sorria, assentia e parecia partilhar da mesma fé. Aos olhos de Elias, não havia motivo para desconfiar. O tempo passou e a confiança só crescia. Elias depositava em Daniel não apenas responsabilidades, mas também esperanças. Confiava-lhe segredos, abria-lhe o coração em momentos de vulnerabilidade. Acreditava que aquela amizade era um porto seguro em meio às tempestades da vida. Para Elias, Daniel não era apenas um amigo, era um irmão dado por Deus, alguém que caminharia com ele em todos os vales e montanhas. Mas a história que parecia ser de companheirismo e fidelidade logo ganharia contornos de dor. Pequenos sinais começaram a surgir, olhares estranhos, silêncios que antes não existiam, atitudes discretas que soavam estranhas, mas que Elias, em sua pureza de coração, escolhia ignorar. Afinal, quem suspeita do amigo mais próximo? Quem ousa duvidar daquele a quem entregou a própria confiança?
Elias acreditava que a lealdade era um espelho da fé. Por isso, quando alguém dizia, "Conte comigo", ele levava a sério como uma promessa quase sagrada. Mal sabia ele que essa visão tão pura seria posta à prova. Que a dor mais profunda não viria de inimigos distantes, mas da traição de alguém em quem ele havia apostado todas as suas forças. A introdução dessa história não é apenas sobre confiança, mas sobre a ingenuidade de um coração sincero. É sobre a fé de Elias em acreditar que a bondade dos homens seria reflexo da bondade de Deus. É sobre a crença inabalável de que não caminhamos sozinhos quando temos amigos. E é justamente nesse cenário que se desenrola a trama da traição, dolorosa, inesperada, devastadora, que mudaria para sempre a forma como Elias veria o mundo, as pessoas e principalmente o perdão. O que Elias não imaginava era que essa experiência amarga seria, ao mesmo tempo, o maior aprendizado de sua vida. Porque através da dor, ele descobriria algo ainda maior do que a lealdade humana, a grandeza do perdão divino. Elias sempre acreditou que a confiança era um dos maiores tesouros que alguém podia oferecer. Para ele, abrir o coração a outra pessoa, dividir sonhos, planos e segredos, era como estender um pedaço da própria alma. E por muitos anos, ele viveu sustentado pela ideia de que o amor de Deus se refletia também nas amizades, nas parcerias e na lealdade. Era um homem que valorizava cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo, cada ombro amigo. Elias acreditava que ninguém caminhava sozinho quando tinha fé, e que o próprio Senhor sempre colocava pessoas certas para sustentá-lo em tempos difíceis. Desde cedo, Elias experimentara as dificuldades da vida. Não era alguém rico, tampouco cercado de grandes privilégios. Ao contrário, seu caminho sempre fora marcado por simplicidade e luta. Trabalhava duro, cuidava da família, mantinha seus compromissos em ordem e, acima de tudo, buscava ser fiel a Deus. Essa fidelidade o levava a crer que, assim como ele se mantinha honesto e transparente com as pessoas, elas também retribuiriam com sinceridade. E foi nesse ambiente de confiança que surgiu uma amizade especial. Aquele amigo, que chamaremos aqui de Daniel, apareceu em um momento de fragilidade. Elias, em sua generosidade, não hesitou em abrir as portas de sua vida para ele. Daniel não era apenas um companheiro de caminhada, mas se tornou quase um irmão. Compartilhavam orações, longas conversas à beira da noite, confidências sobre sonhos e medos. Elias sentia que finalmente tinha alguém com quem podia dividir o peso da vida. Aos olhos de todos, eram inseparáveis. No trabalho, nas reuniões da igreja, nos momentos de lazer, estavam sempre juntos. O coração de Elias se aquecia ao pensar que aquela amizade era uma dádiva de Deus. Quantas vezes, ao encerrar o dia, ele dobrava os joelhos e agradecia: Senhor, obrigado por colocar Daniel em meu caminho. Obrigado por me mostrar que ainda existem pessoas leais que não nos deixam sozinhos. Essa gratidão era sincera, brotava de uma fé que acreditava na bondade humana como reflexo da bondade divina. Mas o que Elias não sabia era que por trás de alguns sorrisos havia sombras escondidas, que nem sempre quem caminha ao nosso lado caminha com o coração limpo. Que por vezes a maior dor não vem de um inimigo declarado, mas das mãos daqueles que um dia seguramos com confiança. Naquele tempo, Elias vivia um momento de crescimento. Seu trabalho começava a dar frutos, e na igreja ele era reconhecido como alguém íntegro, dedicado, sempre disposto a ajudar. Pessoas o procuravam em busca de conselhos e orações. Ele se sentia honrado, mas nunca se deixou levar pela vaidade. Para Elias, tudo era a graça de Deus, e tudo deveria ser devolvido em forma de serviço. Daniel estava sempre por perto, acompanhando cada passo. Elias o envolvia em seus projetos, dividia planos e até mesmo sonhos ministeriais. Muitas vezes dizia: Irmão,
O que Deus tem para nós é grande. Vamos caminhar juntos, vamos permanecer fiéis, porque o Senhor há de honrar nossa dedicação. Daniel sorria, assentia e parecia partilhar da mesma fé. Aos olhos de Elias, não havia motivo para desconfiar. O tempo passou e a confiança só crescia. Elias depositava em Daniel não apenas responsabilidades, mas também esperanças. Confiava-lhe segredos, abria-lhe o coração em momentos de vulnerabilidade. Acreditava que aquela amizade era um porto seguro em meio às tempestades da vida. Para Elias, Daniel não era apenas um amigo, era um irmão dado por Deus, alguém que caminharia com ele em todos os vales e montanhas. Mas a história que parecia ser de companheirismo e fidelidade logo ganharia contornos de dor. Pequenos sinais começaram a surgir, olhares estranhos, silêncios que antes não existiam, atitudes discretas que soavam estranhas, mas que Elias, em sua pureza de coração, escolhia ignorar. Afinal, quem suspeita do amigo mais próximo? Quem ousa duvidar daquele a quem entregou a própria confiança? Elias acreditava que a lealdade era um espelho da fé. Por isso, quando alguém dizia, "Conte comigo", ele levava a sério como uma promessa quase sagrada. Mal sabia ele que essa visão tão pura seria posta à prova. Que a dor mais profunda não viria de inimigos distantes, mas da traição de alguém em quem ele havia apostado todas as suas forças. A introdução dessa história não é apenas sobre confiança, mas sobre a ingenuidade de um coração sincero. É sobre a fé de Elias em acreditar que a bondade dos homens seria reflexo da bondade de Deus. É sobre a crença inabalável de que não caminhamos sozinhos quando temos amigos. E é justamente nesse cenário que se desenrola a trama da traição, dolorosa, inesperada, devastadora, que mudaria para sempre a forma como Elias veria o mundo, as pessoas e principalmente o perdão. O que Elias não imaginava era que essa experiência amarga seria, ao mesmo tempo, o maior aprendizado de sua vida. Porque, através da dor, ele descobriria algo ainda maior do que a lealdade humana. A grandeza do perdão divino. As semanas passaram e os sinais de mudança no comportamento de Daniel ficaram cada vez mais claros. Para os olhos atentos de quem estava de fora, já não era novidade que algo havia se rompido entre ele e Elias. Mas para Elias, que ainda insistia em acreditar na lealdade do amigo, era difícil enxergar a realidade. O coração de quem ama, confia e crê na bondade do outro, muitas vezes prefere negar o óbvio do que aceitar a dor da traição. Elias percebia os olhares atravessados, os cochichos quando chegava em algum lugar, a sensação de que as conversas paravam assim que ele se aproximava. Era como caminhar por ruas silenciosas, onde a presença se tornava incômoda. Aos poucos, amigos que antes eram próximos começaram a se distanciar. Convites diminuíram, a confiança que tinham nele parecia estar sendo corroída por algo invisível, mas real. Elias não entendia, mas dentro de si carregava um peso, como se estivesse sendo julgado por algo que não havia feito. Aos domingos, na igreja, o desconforto era ainda maior. Certo dia, durante uma reunião, alguém comentou em voz baixa: "Será mesmo que Elias é tão íntegro como parece? Já ouvi coisas." Essas palavras chegaram aos ouvidos dele como facadas. Elias respirou fundo, tentou ignorar, mas sentiu o coração arder. Ele, que sempre se esforçou para ser verdadeiro, agora era alvo de boatos que não sabia de onde vinham. Mal sabia ele que Daniel era a fonte. Daniel havia se tornado hábil em plantar dúvidas. Não acusava diretamente, mas insinuava. Não afirmava mentiras de forma aberta, mas soltava perguntas que deixavam rastros. Você não acha estranho Elias sempre estar no centro de tudo? Ou será que ele não está querendo aparecer demais? Palavras ditas no momento certo, com a entonação certa, tinham o poder de minar a confiança de muitos. E Elias, que acreditava na amizade,
Não imaginava que justamente Daniel seria o autor desse envenenamento silencioso. Certa noite, Elias foi chamado para uma conversa inesperada com alguns líderes da igreja. Sentou-se diante deles com humildade, sem imaginar o peso das palavras que ouviria. Um dos líderes, com semblante sério, perguntou: Elias, está tudo bem com você? Temos ouvido algumas coisas, comentários que nos preocupam. O coração de Elias disparou. Ele respondeu com sinceridade, explicando que não sabia do que se tratava, que sua consciência estava limpa diante de Deus. Mas enquanto falava, percebeu nos olhos deles a sombra da dúvida. Era como se a confiança que ele havia construído com tanto esforço estivesse desmoronando diante de suas mãos. Naquela noite, ao voltar para casa, Elias sentiu-se esmagado. Trancou-se no quarto e caiu de joelhos. As lágrimas escorriam sem controle enquanto ele clamava: Senhor, o que está acontecendo? Eu não entendo. Tenho procurado ser fiel, tenho buscado te honrar e agora vejo meu nome sendo lançado no chão. O que fiz de errado? O silêncio da madrugada parecia responder com indiferença, mas no fundo, Elias sabia que Deus estava ouvindo. Era apenas mais um daqueles desertos onde a voz divina parece distante, mas continua presente. Enquanto Elias lutava com suas dores, Daniel continuava a espalhar veneno. Ganhava espaço entre os outros, conquistava confiança com sua falsa humildade e, aos poucos, se colocava como alternativa onde antes Elias era referência. Era como se estivesse ocupando o lugar que Elias havia construído com lágrimas e dedicação. E por trás de tudo, carregava um coração tomado pela inveja. O mais doloroso, no entanto, não era apenas a perda de confiança da comunidade, mas a solidão que começava a cercar Elias. Amigos que antes estavam sempre por perto já não ligavam, já não procuravam sua companhia. As conversas diminuíram. As visitas rarearam. Elias passou a chegar em casa e encontrar o silêncio como único companheiro. O vazio parecia gritar, e cada noite era mais difícil adormecer sem que lágrimas molhassem o travesseiro. Apesar disso, ele não desistia de sua fé. Lia a Bíblia em busca de respostas, encontrando em histórias antigas um reflexo de sua própria dor. Ao ler sobre José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, Elias sentia que compreendia cada palavra. Talvez seja isso, Senhor, murmurava. Talvez eu esteja vivendo algo semelhante. Mas José permaneceu fiel, e o Senhor o exaltou. Dá-me forças para permanecer fiel também. Essa comparação com José se tornou um alento em meio ao caos. Elias começou a entender que a traição fazia parte da caminhada de muitos homens de Deus, que aqueles que são escolhidos frequentemente enfrentam incompreensão, perseguição e dor. Mas mesmo assim, havia dias em que a angústia parecia insuportável. Certa manhã, Elias encontrou Daniel por acaso no mercado. Ao se aproximar com um sorriso tímido, foi recebido com frieza. O olhar de Daniel era duro, distante, quase hostil. Elias tentou puxar conversa, mas as respostas foram curtas, secas. Saiu dali com o coração apertado, perguntando-se: o que eu fiz para merecer isso? Onde errei com ele? E a resposta não vinha. O silêncio de Daniel era pior que qualquer acusação. A frieza era uma ferida aberta que sangrava todos os dias. Elias sentia que perdia não apenas um amigo, mas um irmão, um pedaço de si mesmo. E, no entanto, não tinha coragem de confrontar diretamente, com medo de descobrir uma verdade que poderia ser ainda mais dolorosa. As semanas seguintes se arrastaram. E Elias começou a perceber que estava sendo isolado de forma calculada. Pessoas importantes já não confiavam nele, oportunidades se fechavam, convites desapareciam. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre sua vida. Ele continuava a orar, a buscar forças em Deus, mas a dor da injustiça o consumia. Era como carregar uma cruz invisível que o esmagava dia após dia. Em meio a esse cenário, algo dentro de Elias começou a mudar.
Ele percebeu que, por mais que tentasse se justificar, nada mudaria. Os boatos eram mais fortes que suas palavras. A mentira parecia ter mais poder que a verdade. Então, decidiu entregar tudo a Deus. Parou de tentar se defender diante dos homens e começou a clamar ainda mais diante do altar. Senhor, tu sabes da minha vida. Tu vês o que está escondido. Se eu errei, mostra-me. Mas se estou sendo injustiçado, levanta a tua mão em meu favor. Eu não consigo mais carregar isso sozinho. Essa entrega foi o início de um novo processo. Elias não sabia, mas o que estava por vir seria ainda mais doloroso, porque a traição, até então oculta em murmúrios e olhares atravessados, em breve se revelaria de forma aberta, deixando marcas profundas em sua alma. A noite em que tudo veio à tona começou como qualquer outra. Elias havia se preparado para a reunião da igreja, como sempre fazia. Estava nervoso, porque já percebia que o clima não era o mesmo. O silêncio dos corredores, os olhares carregados de dúvida, os cochichos abafados, tudo pesava como um presságio. Ainda assim, ele entrou de cabeça erguida, confiando que Deus estava com ele. Mal sabia Elias que aquela noite marcaria uma ferida profunda, uma daquelas que não se apagam facilmente da memória. Quando a reunião começou, um dos líderes pediu a palavra. Com tom sério, disse que era necessário esclarecer certas questões que estavam circulando entre os membros. Elias não entendeu de imediato, mas seu coração acelerou. Aos poucos, nomes e acusações começaram a ser lançados. Não eram acusações abertas, mas insinuações maldosas, falta de humildade, desejo de destaque, atitudes egoístas. Cada palavra parecia uma pedra arremessada contra sua alma. E no meio daquela tempestade, a voz de Daniel se ergueu. Calmamente, com aparência de preocupação sincera, ele disse: Irmãos, eu não queria falar nada, mas há tempos tenho observado certas atitudes em Elias que me entristecem. Sei que ele sempre foi dedicado, mas às vezes parece buscar mais reconhecimento do que servir. O coração de Elias quase parou. Ele olhou para Daniel, incrédulo, sem acreditar no que estava ouvindo. Aquele que tantas vezes havia comido em sua mesa, que havia chorado e rido com ele, agora o expunha diante de todos como se fosse um estranho. O peso da traição caiu sobre seus ombros como uma avalanche. Alguns membros murmuraram em concordância, outros balançaram a cabeça em dúvida, mas a semente já estava plantada. O que antes eram apenas rumores, agora havia ganhado voz diante de todos, e essa voz vinha justamente de quem mais deveria defendê-lo. Elias tentou responder, mas as palavras travaram em sua garganta. A dor era tão grande que parecia sufocá-lo. Ele finalmente conseguiu dizer com a voz embargada: Daniel, por quê? Mas Daniel desviou o olhar, como se estivesse apenas cumprindo um dever doloroso. Essa encenação só aumentou a confusão entre os presentes. Muitos se perguntavam quem estava falando a verdade. O ambiente ficou pesado, carregado de tensão. Naquela noite, Elias voltou para casa destruído. Trancou-se em seu quarto e desabou em lágrimas. Cada palavra de Daniel ecoava em sua mente como um martelo. Falta de humildade, busca de reconhecimento. Ele sabia quem era diante de Deus, mas a dor de ser acusado por um amigo tão próximo parecia insuportável. Os dias seguintes foram ainda piores. A notícia se espalhou rapidamente. Muitos que antes o respeitavam agora o evitavam. O silêncio das ruas, os olhares atravessados, as portas que se fechavam, tudo confirmava que sua reputação estava manchada. Era como se tivesse sido condenado sem direito de defesa. Elias se perguntava: onde errei? Como não vi que Daniel guardava isso no coração? Como pude confiar tanto em alguém que agora se levantou contra mim? As respostas não vinham. Apenas o silêncio de Deus, que parecia observar tudo sem intervir. Mas foi nesse silêncio que Elias começou a aprender. Toda noite, mesmo com o coração quebrado, ele se ajoelhava e orava. Muitas vezes, sem forças para falar, apenas chorava diante de Deus. Seu quarto se tornou lugar de lamento, mas também de encontro.
Aos poucos percebia que, mesmo sem respostas, havia uma presença real ali, consolando, ainda que em meio à dor. Certa manhã, Elias abriu sua Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram sobre o Salmo 55. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu poderia suportar. Se fosse um adversário que se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo tu, meu companheiro, meu amigo chegado, com quem eu partilhava doce comunhão. Essas palavras atingiram Elias como uma flecha. Era exatamente o que ele estava vivendo. O salmista havia sentido a mesma dor, a de ser traído não por um inimigo declarado, mas por um amigo íntimo. Elias chorou ainda mais, mas dessa vez suas lágrimas eram diferentes. Havia nelas uma mistura de dor e compreensão. Ele não estava sozinho em sua experiência. Outros, até mesmo homens de Deus, já haviam passado pelo mesmo. Ainda assim, o peso continuava. A traição de Daniel não apenas o ferira como pessoa, mas havia manchado sua imagem diante de todos. Elias percebeu que estava no centro de uma batalha maior do que imaginava. Não era apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que tentavam destruir sua fé. Em certo momento, Elias pensou em desistir. A solidão era esmagadora e a ideia de abandonar tudo parecia tentadora. Mas no fundo de sua alma, uma voz suave ecoava: permaneça, não é o fim, eu ainda tenho planos para você. Essa voz o sustentava. Pouco tempo depois, Elias foi convidado a se retirar temporariamente de algumas responsabilidades na igreja. Foi doloroso, como se estivessem arrancando um pedaço de sua identidade. Ele aceitou em silêncio, confiando que Deus tinha um propósito. Enquanto isso, Daniel ocupava cada vez mais espaço, sendo visto como alguém confiável, equilibrado, humilde. A inversão de papéis era cruel, mas Elias não deixou o rancor envenenar seu coração. Embora sentisse raiva em alguns momentos, ele lutava em oração para não se deixar consumir. Sabia que se alimentasse o ódio, estaria permitindo que a traição destruísse não apenas sua reputação, mas também sua alma. E assim, entre noites de lágrimas e dias de silêncio, Elias foi aprendendo a depender ainda mais de Deus. Cada perda o levava a se agarrar com mais força à fé. Cada rejeição o empurrava para os braços do Pai. Ele não sabia ainda, mas esse processo de quebrantamento era a parte essencial do caminho. Porque antes de aprender a perdoar Daniel, Elias precisava aprender a descansar totalmente em Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo, ainda que de forma dolorosa. Os meses seguintes foram um verdadeiro teste para Elias. Cada dia parecia trazer uma nova lembrança da traição de Daniel. Cada encontro com membros da igreja carregava o peso da desconfiança, e cada momento sozinho era acompanhado por uma dor silenciosa que parecia corroer sua alma. A princípio, ele sentiu uma raiva crescente, uma vontade de confrontar Daniel, de exigir explicações, de fazê-lo sentir a mesma dor que ele sentia. Mas à medida que os dias passavam, Elias começou a perceber algo que mudaria o rumo de sua vida. Por mais que tentasse se agarrar à raiva, ela apenas o consumia. Não resolvia nada, não restaurava sua reputação, nem aliviava a solidão que sentia. Foi numa dessas noites de desespero que Elias teve um sonho que marcaria sua trajetória para sempre. No sonho, ele caminhava por um deserto árido, sob um sol escaldante, sem água, sem sombra, completamente sozinho. Seus pés sangravam, seu corpo tremia de cansaço e sua boca estava seca de sede. Ele procurava desesperadamente por abrigo, mas tudo ao seu redor parecia vazio. Então, no horizonte, uma luz suave começou a brilhar. Era pequena, mas intensa, e parecia chamá-lo para seguir adiante. A cada passo em direção à luz, Elias sentia um alívio crescente, como se algo ou alguém estivesse restaurando suas forças. Ele se aproximou e percebeu que a luz não vinha de uma estrela ou de um sol, mas de uma presença viva, cálida e acolhedora,
que o envolvia completamente. E então, uma voz ecoou dentro de sua mente e coração, tão suave quanto firme. Elias, por que guarda a amargura? Por que insiste em carregar o peso da traição? Eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Permita que eu cure sua ferida. Elias acordou ofegante, com lágrimas nos olhos, sentindo uma paz que jamais havia experimentado. Pela primeira vez em meses, ele compreendeu que não estava sozinho. Deus estava com ele, não apenas como uma ideia ou conceito, mas como uma presença real, tão real quanto o próprio ar que respirava. Ele percebeu que a traição de Daniel, embora dolorosa, era um instrumento que Deus usava para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e ensiná-lo sobre o verdadeiro poder do perdão. Nos dias seguintes, Elias começou a praticar o perdão. Não foi algo instantâneo ou fácil. Havia momentos em que a dor batia forte, quando ele revivia mentalmente cada detalhe da traição e sentia novamente a injustiça. Mas, a cada oração, a cada leitura da Bíblia, a cada reflexão silenciosa, ele sentia seu coração se tornando mais leve. Ele se lembrava das palavras de Jesus sobre perdoar 70 vezes 7 e compreendia que o perdão não era para Daniel, mas para ele mesmo, para libertar sua alma da prisão da raiva e do ressentimento. Um dia, enquanto caminhava pelo parque próximo à sua casa, Elias encontrou Daniel por acaso. A tensão no ar era palpável. O olhar de Daniel carregava culpa e arrependimento, e Elias sentiu o impulso de desviar, de ignorar, de reagir com raiva. Mas dessa vez, algo mudou. Elias respirou fundo, olhou nos olhos de Daniel e disse calmamente: "Eu sei o que aconteceu. Foi doloroso, mas estou aprendendo a perdoar." Daniel ficou surpreso, quase sem palavras. Ele tentou se explicar, mas Elias levantou a mão e disse: "Não precisamos falar agora. O perdão é minha escolha. É o que Deus quer que eu faça." A partir daquele momento, algo mudou não apenas em Elias, mas também em seu entorno. A forma como ele encarava os outros membros da igreja, a forma como respondia às provocações, a maneira como se conduzia diante das dificuldades, tudo refletia uma maturidade espiritual nova, fruto da dor, da reflexão e da entrega ao Senhor. Elias descobriu que o perdão não apaga o passado, mas transforma o presente. Ele entendeu que, ao perdoar, não estava justificando a ação de Daniel, nem apagando o sofrimento que havia sentido. Estava apenas liberando a si mesmo do peso da amargura, permitindo que Deus ocupasse o lugar do ressentimento em seu coração. Essa transformação também começou a se refletir na comunidade. Muitos que antes duvidavam de Elias começaram a perceber a mudança. Sua serenidade, sua fé inabalável, sua capacidade de manter a paz mesmo diante da injustiça, tudo isso causava impacto. Alguns se aproximaram dele pedindo conselhos, outros pediam orações. Elias, antes ferido e isolado, agora se tornava fonte de inspiração para outros que enfrentavam dificuldades, decepções e traições. A experiência de Elias tornou-se um testemunho vivo de que Deus pode transformar a dor em aprendizado, a injustiça em crescimento e a traição em uma oportunidade de demonstrar fé e perdão. Ele percebeu que o caminho da fé verdadeira não é isento de sofrimento, mas é justamente na adversidade que a presença de Deus se torna mais evidente e a alma se fortalece. Nos momentos mais silenciosos de sua rotina, Elias sentava-se sozinho, muitas vezes à noite, e refletia sobre tudo o que havia passado. Ele se lembrava da dor inicial, da solidão, da sensação de traição profunda, mas agora sentia uma paz que jamais imaginara sentir. O deserto que um dia pareceu seco e sem vida havia se transformado em um espaço sagrado, onde Elias encontrou intimidade com Deus, compreensão de sua própria força e, sobretudo, a capacidade de perdoar.
Ele percebeu que o verdadeiro poder não está em evitar a dor, mas em aprender com ela. Que a maior coragem não é evitar a injustiça, mas enfrentá-la com fé. Que a transformação mais profunda não vem do que os outros fazem por nós, mas do que permitimos que Deus faça em nós. Elias compreendeu finalmente que, ao perdoar, libertou não apenas Daniel, mas principalmente a si mesmo. E nessa liberdade encontrou uma alegria genuína, uma fé fortalecida e uma intimidade com Deus, que nenhuma traição poderia jamais roubar. Ele havia sido traído, sim. Havia sofrido, sim. Mas, acima de tudo, havia aprendido que a misericórdia, o perdão e a fé são capazes de transformar até a ferida mais profunda em um testemunho de vitória, esperança e renovação espiritual. Elias sentou-se na varanda de sua casa naquela tarde, observando o sol se pôr lentamente atrás das montanhas. Cada cor no céu parecia falar diretamente ao seu coração. Tons de laranja, vermelho e dourado que lembravam fogo, luz, calor, esperança. Ele refletia sobre tudo o que havia passado nos últimos meses, desde a traição que o feriu profundamente até o momento em que, por meio da oração, da entrega e da fé, descobriu a força que Deus sempre manteve dentro dele. Cada lembrança do sofrimento inicial ainda aparecia em sua mente. Mas agora não era mais como um peso, e sim como um testemunho do quanto a vida pode se transformar quando se permite que Deus conduza os passos e acalme a alma. O perdão, que no início parecia impossível, tornou-se a chave que libertou Elias de toda a amargura. Ele compreendeu que perdoar não significa esquecer ou aceitar injustiças, mas sim reconhecer que o coração humano é frágil e que cada pessoa está em um processo de aprendizado. Ao escolher perdoar, Elias havia se colocado no caminho da paz, permitindo que Deus ocupasse o lugar da raiva, da mágoa e da dor. Essa transformação profunda se refletiu em todos os aspectos de sua vida. Nas relações com familiares, amigos, colegas da igreja e, sobretudo, em sua relação consigo mesmo. Ele agora se via completo, mesmo diante de cicatrizes que ainda poderiam doer de vez em quando, porque entendia que elas faziam parte de sua história e do propósito de Deus para a sua vida. As memórias da traição ainda surgiam, mas cada vez com menos intensidade. Elias aprendeu a olhar para elas com uma nova perspectiva, como lições valiosas que o ensinaram sobre paciência, humildade, fé e empatia. Ele lembrava-se de Daniel e, em vez de raiva, sentia compaixão. Ele reconhecia a humanidade de cada um, inclusive de quem o havia machucado, e entendia que cada ação de cada pessoa tem consequências, mas que a resposta ao mal sempre pode ser o bem. E foi justamente essa escolha, responder ao mal com o bem, a traição com o perdão, que transformou a vida de Elias de maneira irreversível. Enquanto refletia, Elias percebeu que sua história não era apenas sobre ele, era sobre qualquer pessoa que já se sentiu traída, esquecida ou injustiçada. Cada lágrima, cada momento de dor, cada noite de insônia pode ser transformada quando se coloca a fé em Deus no centro da vida. Ele entendeu que o verdadeiro poder da fé não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de atravessá-lo com coragem, esperança e amor. Essa revelação trouxe um sentimento de gratidão imensa, porque ele compreendeu que, mesmo nas situações mais dolorosas, Deus está presente, trabalhando silenciosamente, moldando o caráter, fortalecendo o espírito e preparando corações para a verdadeira paz. Elias começou a sentir uma necessidade profunda de compartilhar sua história. Ele sabia que muitas pessoas poderiam estar passando por experiências semelhantes: dor, decepção, solidão, traumas emocionais, e que ouvir sobre alguém que encontrou libertação e transformação por meio do perdão poderia trazer luz e esperança. Então, ele decidiu se tornar um testemunho vivo
da misericórdia de Deus, falando sobre sua experiência em pequenos grupos da igreja, em reuniões familiares e até mesmo registrando suas reflexões em escritos e vídeos. Cada vez que compartilhava, percebia o impacto que suas palavras tinham no coração das pessoas. E isso reforçava ainda mais a importância de viver uma vida guiada pelo amor, pela fé e pelo perdão. Nos meses que se seguiram, a vida de Elias começou a se reorganizar de maneira surpreendente. As amizades que antes haviam esfriado começaram a se restabelecer. Novas conexões foram feitas com pessoas que admiravam sua coragem e perseverança, e sua relação com Daniel se transformou em um convívio respeitoso e genuíno, marcado por limites saudáveis, mas também por compreensão e empatia. Mais importante ainda, Elias sentiu que cada passo de sua caminhada espiritual estava agora mais firme, ancorado em experiências reais de fé, prova de que Deus não apenas perdoa, mas também guia e restaura aqueles que se entregam a Ele. Em sua rotina diária, Elias encontrava momentos de silêncio para oração e meditação. Ele descobriu que esses instantes eram fundamentais para manter a paz interior e a conexão com Deus, mesmo diante das dificuldades cotidianas. Ele aprendia a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração, discernindo sinais, recebendo conselhos silenciosos e sentindo a presença divina em pequenos detalhes. O canto de um pássaro, o calor do sol, o vento que acaricia o rosto, o sorriso sincero de um amigo. Cada detalhe se tornou uma lembrança de que Deus está presente em todas as coisas, mesmo naquilo que parece insignificante ou cotidiano. Elias também começou a escrever seus pensamentos e experiências em um diário. Cada página se tornou um testemunho do poder do perdão e da fé, um lembrete de que a transformação verdadeira não é instantânea, mas construída passo a passo, com paciência, reflexão e entrega. Ele escrevia sobre a dor da traição, sobre o aprendizado que veio com ela, sobre o caminho do perdão e sobre a intimidade profunda que sentiu com Deus. Esses registros, que antes seriam apenas palavras, agora carregavam vida, emoção e propósito, servindo como um guia para quem buscasse inspiração e esperança. Ao final de cada dia, quando o silêncio da noite envolvia a casa, Elias olhava para o céu estrelado e sentia uma conexão intensa com o Criador. Ele compreendia que, mesmo quando parecia sozinho, nunca estivera realmente só. Cada desafio, cada lágrima, cada momento de dor tinha sido parte de um plano maior, uma oportunidade para crescer, para aprender e para se aproximar de Deus. O perdão que havia concedido a Daniel e a si mesmo tornou-se símbolo de sua maturidade espiritual e da força que nasce da fé verdadeira. Elias aprendeu que a vida é feita de altos e baixos, de momentos de alegria e de dor, mas que a maneira como enfrentamos cada desafio define quem somos. Ele descobriu que a fé não é apenas acreditar no que não se vê, mas confiar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, que Deus trabalha por meio de cada situação para nos moldar e nos fortalecer. E, acima de tudo, Elias compreendeu que a transformação que ocorre no coração humano, quando se escolhe perdoar, é algo que nenhuma dor ou traição pode destruir. Sua história passou a ser um farol para outros, mostrando que a fé, a paciência e o perdão têm o poder de transformar vidas, restaurar corações e trazer paz onde antes havia sofrimento. Elias tornou-se um testemunho vivo de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente, guiando cada passo e ensinando que a verdadeira força está em amar, perdoar e confiar. E assim, o que começou como uma dor profunda e uma traição devastadora, transformou-se em uma lição de vida, um testemunho de fé, um exemplo de coragem e uma demonstração do poder do perdão. Elias não apenas sobreviveu à dor, ele floresceu, guiado pela mão de Deus, e encontrou no perdão a chave para uma vida plena, serena e abençoada.
Cada dia era agora uma oportunidade de viver com gratidão, compartilhar esperança e continuar a trilhar um caminho de fé, sabendo que a verdadeira vitória não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de transformar dor em aprendizado, solidão em intimidade com Deus e traição em perdão verdadeiro. Elias havia aprendido finalmente que a vida em sua essência é um dom precioso e que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode iluminar o caminho, trazendo cura, paz e redenção. Ele sabia que essa jornada não terminaria ali, mas agora estava preparado para enfrentar cada novo desafio com coragem, fé e um coração verdadeiramente livre.